Fala aí, torcedor palmeirense, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente estar falando aqui do Palmeiras no canal Futebol Verde React, canal voltado exclusivamente aí para as notícias do Verdão. O Nicolete vai estar trazendo aí as informações, o Palmeiras se preparando para a partida de quinta-feira. Quinta-feira é o derby contra o Corinthians, às 8 horas da noite. E o Palmeiras inicia aí a preparação. O Nicolete vai estar trazendo as notícias, nós estaremos reagindo aqui no nosso canal. Mas antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. Fica até o final do vídeo, no final do vídeo eu trago aqui a parcial de ingressos vendidos. Tempo sem Libertadores. Vamos lá agora com o Palmeiras. Daqui a pouco tem a dupla bicampeã da Libertadores pelo Flamengo. Bruno Henrique e Arrascaeta vão participar, dar uma entrevista coletiva, claro. Você fala de Libertadores, Bruno Henrique e Arrascaeta aparece. Opa, tamo aqui. Primeira fila. E esse aqui, ó? O Vinícius Nicolete também, até porque eu estava agora no intervalo trocando mensagens com o Vinícius. Opa! Não é, Vinícius? Porque o Palmeiras esperava o encerramento, o fechamento da janela na Europa para voltar a carga em cima de suas ambições. Não é isso, Vinícius? E aí, alguma novidade? É isso aí, Bruno, Mário, abraço para vocês, abraço aos companheiros no estúdio, fã de esportes. O Palmeiras esperava o fechamento dessa janela para o Andréas, se ele não tivesse outra proposta da Europa, para tentar a contratação do meia do Fulham. O empresário do jogador está na Europa, mas isso não quer dizer que o Palmeiras vai conseguir contratar o jogador. Aqui no Brasil, a janela fecha no dia 28 de fevereiro, então tem todo o mês de fevereiro para tentar convencer o Fulham, mas o time inglês também fez uma proposta de renovação de contrato para o Andréas Pereira, por isso o empresário dele está na Europa negociando com o time inglês. Muito difícil liberar o Andréas nessa janela de transferência, é meio de temporada na Europa, o Fulham está no meio da tabela, buscando ali vaga para as Copas Europeias, então dificilmente vai negociar nesse meio do ano, nesse meio de temporada na Europa, início do ano aqui no Brasil. O mais provável que ele seja negociado no final da janela europeia, que termina em maio. Aí ele poderia vir para o Palmeiras e poderia inclusive disputar o Mundial de Clubes, mas o Palmeiras teria concorrência de outros clubes na Europa. Então não é uma situação fácil. O empresário dos jogadores está na Europa e fica essa expectativa aí. O Palmeiras não tem muito otimismo na contratação do Andréas Pereira, pelo menos nesse início de temporada. O time está aqui na academia de futebol, fazendo o segundo treinamento na semana, se preparando para o clássico contra o Corinthians. E a novidade pode ser a volta do Felipe Anderson, pelo menos no banco de reservas, ele que ficou fora dos 2 últimos jogos com dores no pubis, já está fazendo o treinamento com o restante do grupo. Palmeiras ontem também apresentou o terceiro reforço na temporada, que espera aí também ser relacionado para esse confronto, o clássico contra o Corinthians. É o volante uruguaio Emiliano Martínez, 25 anos, assinou contrato com o Palmeiras por 5 temporadas, ele que estava no futebol da Dinamarca e já passou pelo Red Bull Bragantino em 2022. Fez poucos jogos, apenas 13 jogos defendendo o Bragantino por conta das lesões. Ele falou sobre a expectativa da chegada aqui no Palmeiras para essa temporada, esse novo desafio na carreira e também já de olho no derby de quinta-feira. Vamos acompanhar. Eu tomo isso como que é parte de um time gigantesco como que é Palmeiras. Então, logicamente, pode ter algumas pessoas que estão a favor, outras em contra da contratação, mas agora eu tenho que fazer minha história aqui no Palmeiras. Eu ainda estou de zero, então eu vou fazer o máximo para aqueles que não estão conforme com a contratação, para que sigam confiando, para que tudo saia melhor. É verdade que eu não fiz a pré-temporada com um time, sim, estava preparando-me com os treinadores da seleção, eu ia para o CT da seleção e depois fiz também, ainda estou ajustando algumas coisas aqui com a gente, mas eu sinceramente me sinto bem preparado fisicamente, estou sentindo bem nos treinos e eu acho que
que já estou preparado para se me precisar para o jogo contra Corinthians, já estou pronto. Claro que é um jogador que chega sob a desconfiança, principalmente da torcida, por conta dessa passagem pelo Bragantino, apenas 13 jogos, mas é um jogador bem avaliado pela comissão técnica desde a época que ele defendeu o Bragantino em 2022. Então, Palmeiras chegando aí o terceiro reforço, mas segue no mercado em busca de um zagueiro, um jogador para o meio-campo e um atacante, e também na tentativa de trazer Andréas Pereira ainda nesse início de ano. Bruno. Uma esfriada num momento bom do Palmeiras também deu. Isso vale para os dois lados. O Ramon falou, eles também vão se preparar com a mesma atenção, com os mesmos cuidados. A questão é que só um ganha, quando alguém ganha, né? Pode dar o empate. Então, não vai ser o fim do mundo. Mas para quem ganhar, dá uma bela vitaminada. Inclusive em termos de a gente entender essa questão do título que está em disputa agora, que é o Paulista. Né? De repente o Corinthians ganha do Palmeiras e se descobre capaz de grandes coisas nesse campeonato. Ou o Palmeiras já se consolida de vez como absoluto favorito. Mas você vê, o Santos jogou mal, perdeu do Palmeiras. O Santos jogou muito bem e ganhou do São Paulo, que tinha jogado muito bem e tinha vencido o Corinthians. Corinthians que também não tinha começado mal contra o São Paulo. O Rafael também foi muito exigido naquele jogo. No primeiro tempo, é verdade. Essa é a questão dos clássicos. É porque esse é o tipo de jogo que ele não termina às 22 horas da quinta-feira. Ele vai durar muito tempo. Para o vencedor é excepcional. Gostei. Vai, continua. Acho que vai dar? Assim como começou antes, já estamos falando dele aqui. Eles querem outra linha. O jogo não termina... Não termina quinta-feira, 22 horas. O resultado, sim. O resultado está ali, não mexe mais, é sagrado. Mas para o vencedor, são dias muito bons para trabalhar, de calmaria, de tranquilidade, ambiente positivo, elogio. E para o perdedor, claro que a maneira que se perde vai ser discutida, às vezes acontece uma expulsão, uma coisa inesperada, mas para o perdedor, ele carrega essa derrota durante algum tempo. Fica remoendo. Então o jogo não termina quinta-feira, 22 horas. Resultado, sim. Mas a repercussão do jogo... Eugênio gostou dessa lá, ele gostou. Gostei. Pô, lembrou o Grenal, né? O Grenal é assim. É sábado à noite. O Grenal começa... Não, mas eu tô colocando... Ele começa uma semana antes, termina um mês depois. É isso daí, é mais ou menos isso. Para o técnico, então... E quando termina, eles já estão pensando no próximo, porque eles só vivem disso lá. Eu quero saber desse Grenal. O mais legal do Grenal também é que tem a numeração, né? O Grenal número tal. É, isso. Esse é um problema que temos nos Corinthians e Palmeiras, porque o Palmeiras fica contando torneio início, e aí nada Mas torneio início não foi um jogo válido? Não foi um jogo, Palmeiras... foi meio. 15 minutos, 10 minutos. A diferença é essa, prof, de contagem de um e de outro? A diferença é essa, e não só em relação a Corinthians e Palmeiras, o São Paulo também... Eu lembrava dessa, o jogo de torneio início era de 15 minutos? 15, 10, dependia do ano. Você tinha que resolver o campeonato inteiro numa tarde. Isso não é jogo, pô. De 15 minutos não é jogo. Mas é torneio início, não é um campeonato, é um torneio. Eu também acho. Agora, valia escanteio, né, professor, como critério de desempate. Se o Palmeiras conta, eu imagino que ele ganhou o jogo. Não, houve um momento em que a vantagem do Palmeiras passou a se dever a isso. Nesse momento, não. A vantagem do Palmeiras é muito grande sobre o Corinthians. Eu não sou também contra. Eu acho que só tem que ter uma uniformização. Isso, eu ou concordo. a gente conta ou a gente não conta. É isso. Né? Acho uma pena o Grenal, não só o Grenal, o Caju, também o Caxias e Juventude jogaram com um patch, com o número dos 90 anos de Caju. Até para marketing, para vender caminho. Claro. Então acho que a gente devia entrar num acordo aí. Eu estou aberto a sugestões. Mas acho... Grande historiador, professor Celso. Muito. Acho difícil. Eu, na verdade, sou um pouco culpado sobre isso. Porque Por quê, primeiro, prof? Não contou escanteio? Não, porque no primeiro almanaque... Não contou escanteio. No primeiro almanaque do Corinthians, pensando menos em estatísticas e mais em dar todo e qualquer tipo de informação, eu incluí o torneio início. Correto. Né? O senhor é culpado. É um pouco culpado também. Agora, eu acho... Tem duas situações aí. Quando você faz estatística, eu acho que tem que ser um pouquinho mais seletivo, porque os jogos não tinham o tempo normal, né? Que da época nem era 90, ainda era 80. Mas, enfim, são critérios. É só uma pena, porque como a gente não uniformiza, aí dá essas diferenças. Toda transmissão você ouve, né? O Palmeiras conta tantos, o São Paulo conta tantos. Por quê? Porque um conta e o outro não. E voltando para quinta-feira e ouvindo o amigo Eugênio Leal, eu imagino que quinta-feira não vai ter esse negócio de fulano vai descansar, Beltrano vai esperar. Não, quinta-feira o torcedor quer ver Rafael Veiga, Estevão,
Gustavo Gomes, Mas vai ver. Memphis Depay, Yuri Alberto, Coronado, Carrijo. André Ramalho, Carrijo. Quem tiver pronto para jogar, o torcedor quer ver todo mundo, os principais. Acho que não vai ver o Garro, porque o Garro talvez esteja sendo preparado para a Libertadores. Ainda não tá 100%. Não, Garro não, por motivos óbvios, mas por isso que eu falei, Coronado. Mas vai ver, Abel. Vai ver, né? Você não precisa ficar nervoso. Posso ficar com tranquilo? isso, Não estou nervoso. Pode ter certeza que tanto o Palmeiras quanto o Corinthians vão escalar aqueles que os técnicos consideram, nesse momento, os melhores jogadores. Não tem como poupar no clássico. É um clássico. Assim como o Corinthians não poupou também contra o São Paulo, por exemplo. Né? Contra o São Paulo não poupou contra o Corinthians, contra o Santos e tal. Vão colocar os melhores jogadores, porque ali são jogos diferentes dentro de um campeonato. Né? São jogos contra grandes equipes, são grandes rivais. Tem todo o peso, né, que o Prates colocou aqui, né? O jogo termina muito tempo depois. Começa antes, né, como já começou, e termina muito tempo depois. Então, é diferente de você jogar, com todo respeito, contra equipes que estão ali compondo o campeonato, mas que você sabe que não tem o mesmo nível técnico. Então, você pode, contra um Noroeste, contra um Velo Clube, contra outros times aí do Campeonato Paulista, poupar e dosando a carga de jogadores, mas quando chega no clássico, não. Aí, independente da posição no campeonato, mesmo estando praticamente classificado, o Corinthians vai colocar o seu time principal, porque também é o momento de você medir forças, de você, qual é o real nível do meu time hoje? Você tem um parâmetro muito mais Ele vai poder sentir qual é a realidade do time. Contra esses times menores, ele acaba ganhando sem fazer muita força. Eu falei aqui mais cedo, muitas vezes ali você joga quase que num ritmo de treino. E agora não, tô pronto, não tô pronto. O Corinthians, por exemplo, daqui a 2 semanas já tem Libertadores. Claro que o primeiro adversário da Libertadores é fraco, bem fraco, mas ele quer chegar e passar por cima, não quer deixar dúvida. Vai colocar contra esse time da Libertadores a principal escalação que tem, como vai colocar contra o Palmeiras também. Então fique tranquilo. Agora, a gente não sabe qual vai ser a escalação, nem do Corinthians, nem do Palmeiras. Eu acho que dá para ter uma ideia, né, Eugênio? Diga. Tem uma ideia básica. Então diga. O Corinthians tem uma dúvida na lateral direita. O Mateuzinho, se tiver condição, vai jogar. Mas ele já desfalcou o time nas últimas semanas. Se não for o Mateuzinho, vai ser o Léo Maná. O Gus Souza, Léo Maná, o Mateuzinho. O Léo Maná já não jogou, talvez por isso. André Ramalho e Kaká são os zagueiros hoje. Bidu, eu imagino que jogue o Ranielli, jogue o Carrijo, jogue o Martínez e jogue o Coronado. Yuri Alberto e Memphis Depay. Talvez o que saia aí é o Thales Magno começar. E aí, por exemplo, sairia o Martínez do meio-campo. Mas tem 12, 13 jogadores para começar com 11 aí, não acredito. E o Palmeiras, você tem ideia? O Everton, acho que o Marcos Rocha à frente do Mike. O Abel até terminou o jogo em Campinas com 3 zagueiros, né? Com Mike e Piquerez pelos lados. Piquerez, se tiver condição, acho que começa jogando. Acho que não está pronto ainda. Então. Aí a dúvida em relação à condição física Gustavo dele, né? Gomes Marcos e Murilo? Rocha, Gomes, Murilo e Vanderlan. Aníbal Moreno, Rios, Veiga, Estevão, Maurício. Acho que ele deve ter gostado do que viu. Repete o Maurício, que eu faço nome. Então o time praticamente... E mais um, contra o falta um. Não falta? O Torres. E o Torres. Facundo Torres. Eu acho que é por aí. Contra o Guarani. Para começar é por aí. Eu queria fazer um adendo. Uma retificação. Faça. Quando você monta o time do Palmeiras, você começa assim, Estevão, sim. você vai pro goleiro. Não, Estevão não é goleiro, não. Estevão é mais 10. Depois você vai pro goleiro e começa o time todo. Eu imagino que seja mais ou menos isso. Estevão é mais 10. Porque você mesmo falou, mas contra o Guarani. Então, como é que a gente vai testar se o Palmeiras sem o 9 funciona? Que é um jogo melhor do que o derby? O Guarani já foi a preparação para usar essa formação no derby. Embora na coletiva o Abel tenha puxado para si, meio bravo, como sempre, né? A prerrogativa de poupar quando ele achar que tem que poupar. Eu poupo, se quiser, eu poupo de novo. Não, aquela história. Aí não é bobo. Porque poupar contra o Corinthians e perder o jogo é uma corneta gigantesca. Aí ele vai ouvir tudo que ele ouviu quando poupou contra o São Paulo. Tem que ganhar uma Libertadores depois para acalmar. Emiliano Martínez, uruguaio, um dos reforços do Palmeiras, já falou também sobre o derby. Vamos acompanhar. Sí, es verdad que eu no fiz a pré-temporada com um time. Sí, estava preparándome com os treinadores da seleção. Eu ia para o CT da seleção e depois fiz também, ainda estou ajustando algumas coisas aqui com a gente, mas eu sinceramente me sinto bem preparado fisicamente, estou sentindo bem nos treinos e eu acho que
que ya estoy preparado para si me precisar para el juego contra Corinthians, ya estoy pronto. Sí, lógicamente eu já quero ser parte do time. Eu sei a importância que tem esse jogo. Temos que ganhar, sí o sí, y eu gostaria estar já pelo menos no banco para já ir sintiendo o que é estar no Allianz já preparado para jogar. Tá aí, mais um reforço do Palmeiras. Não é aquele reforço para parar o aeroporto, badalado, mas o Palmeiras já teve outros aí que chegaram sem muito alarde. Richard Rios, por exemplo, está arrebentando. Vai jogar o derby? Eu acho que como titular não, mas como opção. A gente tem que lembrar primeiro que futebol hoje em dia, você pode jogar, tem a condição de jogar com 16. Ou mais se tiver, a gente não quer isso, mas se tiver uma substituição por concussão. Então, você até o fim do jogo. Segundo, atualmente em São Paulo, esses jogos com esses gramados pesados, pedem também mais gente para ajudar no repuxo. Ele já chega se colocando à disposição, já chega também tentando se comunicar, né? Você viu, percebe como ele fala devagarzinho, para que seja entendido. Um jogador interessante de início para compor o elenco. O Palmeiras precisa de gente assim. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo. Agora vamos falar aqui, pessoal, dos ingressos. São 21 mil ingressos foram vendidos para a partida de quinta-feira. Ainda tem muitos ingressos disponíveis, mas não teremos a capacidade máxima no Allianz Parque. O Palmeiras vai reduzir aí em pelo menos 30% a capacidade do estádio nessa como que eu posso falar, nesse duelo, esse derby, o clássico, mas o jogo vai ser no Allianz Parque, como eu falei, 21 mil ingressos já foram vendidos, então teremos casa cheia. Você que ainda não comprou o seu ingresso, compre para você não ficar de fora. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.